Vamos então passar a outra intervenção, cujo título é Análise da Produção Científica Brasileira em Periódicos de Acesso Aberto, e a intervenção, ou esta comunicação, é da responsabilidade do Tiago Rodrigues de Dias, da Helene Oliveira de Lucas e da Patrícia Dias. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Tiago. O trabalho que eu vou apresentar para vocês nessa comunicação curta são primeiros esforços que a gente tem realizado no intuito de mostrar como a produção científica brasileira em periódicos de acesso aberto tem sido realizada, tem evoluído ao longo dos anos. E são alguns primeiros esforços, o que eu apresento uma caracterização geral que basicamente subsidiou os nossos esforços para que a gente continue investigando. As motivações estão pelo crescente, pela adoção cada vez maior aí por institutos, instituições e pesquisadores por esse tipo de publicação. E a gente, apesar de já conhecer alguns trabalhos que têm feito esse tipo de investigação, a gente queria fazer um trabalho mais amplo que considerasse, por exemplo, características dos indivíduos. Então, isso até influenciou nas escolhas do nosso repositório de dados. A gente quer investigar motivos mais específicos, como, por exemplo, área de atuação, as instituições a que esses indivíduos estão vinculados, para que a gente possa explicar de uma forma melhor qual é o perfil da produção em acesso aberto da ciência brasileira. Então, como fonte de dados vem a plataforma Lattes, e aí a primeira questão é que a gente poderia ter feito consultas em outros repositórios de acesso aberto para obter esse conjunto de dados. No entanto, a escolha vem inicialmente pela expertise que a gente tem na manipulação desse conjunto de dados, e principalmente porque ele vai me fornecer características não só da publicação, mas também do indivíduo que realizou a publicação, que permitirá que a gente potencialize os resultados a serem investigados. Para isso, a gente usou o Lattes Data Explorer, ferramenta de extração, tratamento e análise dos dados. A gente extrai todos os currículos que estão cadastrados na plataforma Lattes, formando um grande repositório. E feito isso, a gente utiliza a seleção para a gente estar selecionando conjuntos de indivíduos aos quais a gente quer analisar. A metodologia para esse trabalho, a gente selecionou todos os doutores brasileiros, resultando em aproximadamente 265 mil doutores. A escolha dos doutores ela é devida ao fato de que eles são responsáveis pela grande maioria das publicações que ali estão registradas, e que geralmente é um conjunto de indivíduos que atualizam seus currículos com maior frequência. Então, apesar do framework possuir esse padrão, a gente ainda incorporou, na hora de fazer o tratamento dos dados, a metodologia que nos permitisse identificar as publicações que eram ou que não eram realizadas em periódicos de acesso aberto. Para tanto, para cada um dos artigos publicados em periódico que estavam registrados em cada um dos currículos da plataforma Lattes, a gente verificou qual era o seu ISSN e comparou com uma listagem que a gente extraiu do DOAJ. Então, se ele estava presente na listagem de todos os periódicos de acesso aberto da DOAJ, a gente considerava aquele artigo como de acesso aberto, caso contrário, a gente ignorava ele. E como resultado, a gente tem esse conjunto de dados que na data que a gente fez a extração, a gente tinha um pouco mais de 5 milhões de artigos em periódicos de todos os conjuntos de indivíduos. Após a gente ter feito aquela seleção, a gente chegou num total de 4 milhões de artigos em periódico, que é de responsabilidade somente dos doutores, que foi o conjunto que a gente selecionou. Então, pode verificar que é um conjunto realmente significativo. E após identificar quais eram aqueles em periódicos de acesso aberto, a gente chegou em um total de aproximadamente 1.400.000 currículos, ou seja, aproximadamente aí 35% do total de artigos do conjunto de doutores. Um fato interessante é que a gente conseguiu identificar que 54% dos doutores, eles já fizeram alguma publicação em periódico aberto. Então, isso dá um indicativo que a gente tem um percentual interessante. No entanto, o que nos chamou a atenção e que já abre margem para uma próxima investigação que a gente vai fazer é porque desses 54%, a gente não sabe qual é a representatividade dos artigos de acesso aberto. Então, se ele teve um artigo aberto, ele entrou nessa contagem. E aí, por outro lado, a gente tem um percentual significativo que nunca publicou um artigo
de acesso aberto. Então, esses são dados que nos chamam a atenção para saber qual é o percentual de publicações nesse formato que os doutores que apresentam têm, se é um artigo, se é uma tendência que vem aumentando ao longo de sua história, e para isso a gente precisa fazer uma análise mais detalhada, ou se foi uma publicação esporádica. Então, isso é interessante verificar. O restante a gente já sabe que nunca publicou, então é um percentual que a gente também precisa investigar qual o formato das suas publicações. A gente identificou por área de atuação, tentamos ser um pouco mais justos de não verificar a área de publicação, qual é a área de um determinado periódico. A gente consegue, através do currículo do indivíduo, identificar qual que é a área de atuação que ele registra. Então, a gente tem uma distribuição aí do conjunto de publicações de acesso aberto por áreas de atuação. O não informado chama atenção pela sua quantidade, mas a gente identifica que, em sua maioria, são de recém-doutores, que por algum motivo ainda não registraram qual a sua principal área de atuação, às vezes por ainda em definição, ou de currículos que estão há muito tempo sem atualizações e a pessoa simplesmente cadastrou. O outras aí, a gente identifica porque a área interdisciplinar, ela não encaixa em nenhuma das outras, e a gente tem um conjunto muito grande de programas da área disciplinar hoje no Brasil. Então, eles acabam se encontrando em outra como uma opção, já que ele não se enquadra em todas as outras. E ciências da saúde, ciências agrárias, ciências biológicas, acaba chamando atenção com a maior quantidade de publicações. Linguística, letras e artes, que tem a menor quantidade, aqui não tem uma distribuição estatística, mas isso acontece em reflexo que realmente eles têm o menor número de publicações em periódicos. E engenharia chama atenção porque ele tem uma representatividade maior no número de publicações, mas em acesso aberto ela é bem menor. E essa é a evolução da quantidade de publicações ao longo dos últimos anos. A gente percebe um crescimento constante no final da década de 90, até 2015, onde começa a apresentar uma ligeira queda. Esses dados estão nos subsidiando em continuar com a pesquisa, porque a gente vê um crescimento. Essa queda, ela é reflexo de uma queda na produção científica brasileira de forma geral. Olha só, a segunda linha ali representa o total de artigos em periódicos do Brasil de forma geral. Então, ela influencia, de certa forma, nessa queda apresentada nos artigos de acesso aberto. E existe uma outra influência do período de atualizações do currículo. Como os dados foram coletados no início de 2018, alguns artigos ainda não estavam presentes, por isso essa queda que tem acontecido. Bem, meu prazo acabou, então a gente tem um caminho interessante pela frente para investigar. A gente quer saber, por exemplo, fatores influenciadores, como, por exemplo, a instituição, a região geográfica, a linha de atuação dos pesquisadores, para que a gente consiga realmente trazer um retrato geral, bem amplo, desse tipo de produção no Brasil. Obrigado.